E ele vem. Abra sua Bíblia, queridos, no livro da Revelação, o último livro da Bíblia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Capítulo de número 2, Apocalipse. Aleluia, Jesus. Já estamos vivendo, os últimos tempos. Tudo isso que nós estamos vendo nas igrejas são resultados do que está dentro da palavra de Deus, cumprimento, os escândalos, a frieza, o comodismo, o cansaço físico, mental, tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Nós vamos ver nas cartas que o Senhor enviou às 7 igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que ainda no meio dos 7 castiçais de ouro, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste os que tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreceis, as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Senta glorificando e exaltando o Rei da Glória. Que maravilha, irmãos? Meu Deus, o Senhor mandou estas cartas às igrejas da Ásia. E esta revelação também é para nós, porque muitos têm deixado o primeiro amor. Muitos têm feito algumas coisas, mas têm deixado outras. Têm deixado o primeiro amor, deixado o primeiro ensinamento. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é quando a gente conhece. A gente foi adolescente um dia, a primeira namorada, o primeiro namorado, aquela paixão, aquele amor, que não quer esquecer, não quer deixar, quer sempre estar junto, onde vai estar lembrando dele, está lembrando dela, não é assim? E aí traz para os nossos dias, para os crentes, que muitos começaram assim, como o primeiro amor, mas deixaram de praticar aquilo que eles aprenderam. Aborrecem algumas coisas. Tem muitos crentes que aborrecem o pecado, os nicolaítas que aborrecem o que eles fazem de errado, sim, que também aborrece a Deus. Ele diz: eu também sou igual a você, mas tenho que falar que se não se arrepender e se não voltar e fazer com que volte a brilhar, a nascer de novo o primeiro amor, eu terei que tirar também aquilo que você tem de mais precioso, que não é na terra, mas é no céu. Vou ter que tirar a sua parte também lá no céu. O Senhor estava falando a uma igreja da Ásia, a primeira igreja, a primeira carta. São 7 cartas. Vamos ver o que diz a segunda carta. Vai acompanhando aí a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus. Hoje o Senhor quer falar conosco.
aleluia, glória a Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve isso, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza. Tu és rico, e a blasfêmia dos teus que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia. Também uma igreja com problemas, né? É rico, mas muitas vezes se torna pobre de algumas outras coisas, né? Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Nós temos visto pessoas que têm sido lançadas em prisões. Como assim, pastor, lançado em prisões? Sim, crentes que estão sendo lançados em prisões, porque muitas vezes não conseguem sair das suas casas, porque tem uma prisão que é o diabo que tem lançado. Não é Deus que segura a pessoa das suas casas, irmãos. Aqui a carta está falando para o povo de uma segunda igreja. Eis que o diabo tem lançado alguns em prisões, onde ficarão por 10 dias, né? Ou seja, tem pessoas que estão se embaraçando, se atrapalhando e não conseguem vir adorar ao Senhor, porque estão presas muitas vezes no orgulho, estão presas tantas coisas que só traz malefício espiritual e não traz nenhum proveito espiritual. Mas o Senhor chama também esta igreja para uma responsabilidade, para abrir os olhos. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, meus amados irmãos, que não existe na terra igreja perfeita, não existe igreja certa. O que é certo, o que é correto, é aquele que enviou esta palavra, é aquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Nele não há dono, nele não há defeito, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tem muito crente que fala, eu queria ir para a igreja fulano de tal, mas lá tem isso, tem aquilo outro. Não vai achar a igreja perfeita. Não existe. Todas têm defeitos, todas têm problemas. Porque se não fosse assim, o anjo não teria. Deus não teria mandado o anjo levar as igrejas, as 7 igrejas, as cartas, 7 igrejas da África. E a terceira igreja diz assim: ao anjo da igreja que está em pé, que não escreve isso, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, e onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Por umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício dos idólatras, da idolatria, e se prostituem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço, diz o Senhor. Arrepende-te, pois, quando não em breve verei contra ti, e eles, contra ti eles, batalharei com a espada na minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer maná
que está escondido. Dar-lhe uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Aleluia. A terceira igreja de Pérgamo, da Ásia, igreja de Pérgamo, ele fala que é uma igreja que é uma doutrina frouxa, né? Muitas coisas podem, né? Muitas coisas podem ali, mas Jesus, a palavra dele é tão maravilhosa que vem dando para esta igreja, né? A terceira igreja, a igreja de Pérgamo, que eles mudem. E Senhor, olha, vocês precisam mudar e se arrepender, porque nessa situação que está, vocês não poderão ter a parte que está no céu reservada para vós. Então existem coisas que é necessário mudar. O que isso quer dizer, pastor? Eu quero dizer, irmãos, que está cheio de igrejas nessa situação, portas largas, né? Pessoas que estão ali direcionando uma palavra que não é a palavra de Deus, mas uma autoajuda, né? Uma pregação de prosperidade, uma pregação que Deus é bonzinho. Deus é bom, sim, na verdade, o tempo todo, mas também Ele é justiça. Ele é justiça. Vamos agora para a carta de número 4, a quarta carta escrita à igreja de Tiatira. Vamos ver o que foi que foi escrito para ela. E hoje na igreja que está em Tiatira, escreve isso, diz o Filho de Deus: quem tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente, eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei-lhe tempo para se arrepender-se da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Eu ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins, os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retendo, o até que eu venha. Eis, e ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está vendo só, irmãos? Ferirei com morte. Deus é um Deus que antes de alguma coisa acontecer, há um aviso prévio, né? Quando a gente trabalha registrado, né? Você, antes de ser dispensado, você recebe uma carta, né, de um aviso prévio, para que você fique atento, né? E muitos até saem mais cedo para procurar outro trabalho, né? Tem algumas firmas que deixam o trabalho meio período, né? E tem um restante da tarde, né, para procurar outro trabalho. Aqui da mesma forma, Deus está, olha,
eu sei das tuas obras. Por isso que fala, mas Deus vê tudo e Ele sabe tudo. Não adianta a gente esconder, não adianta pensar que o pecadinho vai ficar escondido debaixo do tapete. Pode passar o tempo que for, se não houver arrependimento, uma hora vai vir à tona. Uma hora vai vir à tona e o pecado será descoberto, porque Deus é Deus de justiça. E Ele está falando aqui com esse povo aqui, com essa igreja de Tiatira, né? É uma igreja boa, só que eles têm dado ênfase, né, a Jezabel. O que é Jezabel? Jezabel, nós sabemos que é profetisa, né, da prostituição, das coisas que não prestam, e eles abraçaram e aceitaram estas profecias dentro da igreja, né, de Tiatira, e isto chegou até o ouvido e até os olhos de Deus. Por isso, por esta razão, Ele enviou esta carta para esta igreja. Irmãos, que maravilha, né? Quando o Senhor nos dá uma oportunidade para que nós possamos corrigir os nossos erros, porque nos faz lembrar do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Como assim, pastor? Um homem que Deus amava ele, né? Foi constituído para ser um rei, uma autoridade constituída por Deus, mas foi o rei mais sanguíneo, talvez o mais sanguíneo que já houve. Mas só que interessante que ele era um homem que adulterava, que pecava, que fazia tantas coisas erradas, mas ao mesmo tempo que ele errava, ele caía em si. Ele reconhecia que não era nada, ele se rebaixava. Deus, eu reconheço que sou um pecador e eu peço misericórdia, porque se for aí, o Senhor vai me fulminar. Então ele reconhecia, e isto comovia o coração de Deus, e Deus o perdoava e fazia ele campeão. Por que é que muitos crentes não recebem nenhum tipo de vitórias? Porque ele erra, mas não é capaz de reconhecer que é errado, não é capaz de se humilhar e vir diante do Senhor. Senhor, eu errei contra o Senhor, não sou digno nem sequer de ser chamado teu filho, Pai, perdoa os meus pecados, Senhor. Aí sim a coisa vai mudar, aí sim a coisa vai fluir. Vamos para a quinta carta. A quinta carta da igreja de Sardes. E aonde o que está na igreja de Sardes escreve isso, diz o que tem 7 Espíritos de Deus. E as 7 estrelas eu sei as suas obras, que tens nome, que vives e está morto. Ser vigilante, confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens o passado algumas pessoas que não contaminaram, aleluia, os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Você nada mais, nada menos, o próprio Jesus falando, né? Diante do meu Pai, eu darei testemunho de vós. Aleluia. Uma igreja, né, que tinha ali dentro pessoas que não contaminaram as suas vestes. São igrejas que ainda pregam, né, mas abrem mão de muitas coisas, né, abrem mão da doutrina, da palavra de Deus, da doutrina dos apóstolos. Eu não estou falando de uso, nem de costume, nem de dogmas,
Não estou falando de costume de homem, estou falando de doutrina bíblica, da palavra de Deus, né? Gente, doutrinas aí de homem, disso, daquilo, outro, tantas coisas que são regimentos internos, a gente respeita isso. Cada igreja tem o seu regimento interno, assim como a nossa também tem. Mas, só que tem um porém. Lembra depois que tem recebido e ouvido, guarda-te e arrepende-se, senão virei sobre ti como ladrão. Ou seja, pode vir uma destruição repentina, né, sobre esta igreja, dizimar com tudo, né, e acabar encerrado. Mas alguns que estavam ali com as suas vestes brancas, Jesus, o próprio Jesus, dizendo: eu te meio de nós, e apresentarei diante do meu Pai, tendo o prazer de apresentar. São os crentes que estão caminhando no meio do mundo, né, com a sua veste branca, que não está suja, não está salpicada com o pecado, com as imundícias, não tem participado das idolatrias, das coisas que o mundo oferece, mas tem olhado para Jesus em primeiro lugar na sua vida. E a oração moderna, a chuva, aleluia. Então vamos encerrar o 8h30. Eu vou passar para o pastor daqui a pouco. Vou só concluir aqui. Volta só as cartas. A sexta carta nos enviada à igreja de Filadélfia. E a anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso, diz: o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo, porque guardaste a palavra da minha paciência. Também te guardarei da hora da tentação e há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coluna. A quem vencer eu farei coluna do templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e a nova cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, irmãos. Esta igreja é uma igreja que nós nos identificamos com ela, né? Nós temos pouca força nessa igreja. Teoricamente, parece que não vai conseguir mais, né? Parece que a força está, né, bom, você está igual um velho, aí com a botinha, mas de repente dá um alívio do Senhor, precisando do Senhor. Vem uma coisa daqui, vem um levante dali, vem um pecado de acolá. Senhor, repreendo isso tudo, Senhor, porque eu quero louvar e adorar o teu nome, seja na luta, seja na tristeza, seja na dor, seja na alegria, seja na bonança. Eu não nego o nome de Cristo. Essa é a igreja que estava, aleluia, em conformidade, aleluia. Uma igreja que nós nos identificamos com ela. Temos pouca força, mas nós não negamos o nome de Cristo. Levamos até o final. Até o final, meus amados irmãos. Não é aquilo que eu falei aqui esse dia, não é uma corrida de
Aleluia! E agora para finalizar, a sétima carta da igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isso, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és quente, nem és frio. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és gordo e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que me compres ouro aprovado no fogo, porque para que te enriqueças e vestidos brancos para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, aleluia! Essa última carta aqui é forte, irmão. Essa aqui é de arrancar o pica-pau no louco. Como assim, pastor? Por quê? Isso aqui fala de crente que nem é crente, que nem serve a Deus, nem serve ao mundo. É um crente, não é quente, ele não é frio, é uma coisa estranha, né? Aqui o Senhor fala que esse tipo de crente, ele vai vomitar da boca dele. Se fosse quente, né? Deus está falando que crente tem que ser quente mesmo, né? Quente como uma brasa, alegre, fervente em oração. Aí sim ele vai ser salvo. Mas ele nem é crente, nem é frio, né? Se ele fosse frio de uma vez, seria lançado logo de uma vez no inferno, né? Mas porque não é crente, não é quente, nem frio, vai ser vomitado, né? O Senhor vomitará para fora. Ou seja, são pessoas que não têm firmeza, busca conversão, que não querem mudança. Tem gente que quer mudança, né? Esse daí sim o Senhor ajuda, ele se arrepende e as coisas mudam. Aí sim a coisa vai mudar, mas precisa querer. Deus não vai pegar o homem e virar do avesso se ele não quiser. Nem Deus muda o ser humano se ele não quiser. Aleluia. Como assim, pastor? Não muda. O ser humano tem um chamado livre-arbítrio. Ele tem direito de escolha. Se ele quiser mudança, a mudança vai acontecer. Mas se ele não quiser, nada vai acontecer. Não adianta o pastor orar, não adianta a campanha, não adianta a morte, não adianta nada. Nada vai acontecer na vida dele, na vida dela. Ele tem que ligar a chave da consciência. Fala, opa, preciso ser crente quente. As minhas obras precisam ser aprovadas no fogo, porque senão vou ser vomitado e não vou alcançar minha salvação. Apocalipse, irmão, é osso. Apocalipse é puxeiro, é para crente alicerçar a vida diante do Senhor. Não é mais tempo de cochear em dois pensamentos. É tempo de abrir os olhos espirituais. É tempo de entrar pela palavra. Nós temos visto aí, né, estas cartas, irmãos, vem falando para pastores que estão em cima de púlpito, vivendo uma vida dupla, enganando, sendo enganados.
consegue enganar a Deus. É que fala, eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti, aqui fala agora, eu pus uma porta aberta. O Senhor colocou uma porta aberta. Eu repreendo, o Senhor falando, e castigo a todos quanto amo. Ser pois zeloso. Eu falei sobre isso daqui de manhã. O que é zeloso? É ter capricho, é ter amor pela obra de Deus, é amar as coisas de Deus, colocar em primeiro lugar, abrir a consciência da cabecinha e compreender que não há salvação se não houver obediência, se não houver renúncia. Não tem como entrar no céu. Aleluia. É pela porta. Glória a Deus. Quem é a porta? Jesus disse: eu sou a porta. E se você abrir a tua porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Deus, que maravilha. Que maravilha. Glória a Deus. Quando você abre a porta, Jesus não arromba a porta, bate suavemente. Mas se você ficar com o coração fechado, não vou abrir não, para Jesus. Vou abrir para outras coisas, menos para Jesus. Ele vai embora. Mas existe um demônio, Satanás. Ele não bate, ele não perde licença, ele chega, arrebenta com tudo, entra na vida. Se é crente, se não é crente, ele entra na vida e faz um escarcel, destrói tudo, traz agonia, traz contenda, traz tantas coisas ruins. E aí no final de tudo, muitas vezes, é morte, 2 vezes, morte física e depois uma morte espiritual ao final de tudo. Então vamos atentar, meus amados irmãos, para essa palavra. Nós já estamos vivendo o Apocalipse, já estamos vivendo o Apocalipse. Vai vir uma grande tribulação. Aqui fala que o Senhor vai nos livrar, aquele que ama Ele, no dia da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Agora está difícil. Imagina quando a grande tribulação vier, se o crente não tiver alicerçado. Papai. Aonde que ele vai se curar? Então é afirmar, estar firmes em Deus. Amém, meus amados irmãos? Bate palma para Jesus com bastante alegria.